Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui nas redes sociais do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro. A nossa convidada de hoje é a Juliana Miller, que ela é idealizadora do projeto Mosqueiras, que é parceiro aqui do Museu e Auditório. O projeto ele tem o objetivo de reconhecer a lã como matéria-prima e, a partir dos produtos artesanais que são feitos com essa lã, gerar renda para as mulheres aqui do município. Hoje a Juliana vai contar um pouquinho mais para a gente sobre o projeto e também de como está sendo enfrentar esse momento de pandemia. Muito obrigada, Juliana, por ter aceitado o convite de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. A gente é que agradece de ter esse espaço para contar um pouquinho do nosso projeto e como que a gente está enfrentando toda essa situação tão diferente para todos. Como é que surgiu o projeto Mãos Chiqueiras? A ideia do projeto Monstiqueira surgiu em 2015, quando eu fui participar como uma artista que fazia alguns projetos em lã natural. Eu fui participar de um evento que teve aqui em Campos do Jordão, que chamava Festival da Lã. Eu fui mostrar um trabalho que eu fazia, que era a feltragem, que usa lã natural, e fui mostrar um pouquinho desse meu trabalho dentro desse evento que aconteceu em maio de 2015. Durante essa minha participação nesse evento, um senhor estava participando e assistindo algumas das palestras que estavam acontecendo lá, viu eu trabalhando com a lã natural e me abordou e perguntou se podia falar comigo e me contar um pouquinho da situação dele. É um produtor de ovelha. Ele falou: Juliana, eu sou o Zezinho, eu crio ovelhas aqui em Campos do Jordão e já faz muitos anos que eu faço a tosquia, né, o corte de cabelo desses animais, e ele estava jogando fora essa lã. E aí ele me explicou que essa lã, no passado, ele encontrava pessoas interessadas em comprar essa lã dele. E que desde a década de 80, 90, ele não encontrava mais pessoas interessadas em pagar um preço justo por essa lã e ele estava jogando fora. E me perguntou se eu queria essa lã. E eu falei que sim, que eu queria. E aí ele me disse que ele tinha 20 sacos de lã na propriedade dele disponíveis para me dar, mas que o vizinho dele tinha mais 15 e que ele conhecia um outro produtor na cidade que tinha 80 ovelhas e vários desses não têm o que fazer com essa lã. Então eles estavam todos desprezando uma matéria-prima riquíssima que eu comprava lá do Rio Grande do Sul para fazer o meu trabalho artesanal e que estava sendo desperdiçado aqui na cidade. Então, foi naquele momento que surgiu a ideia de criar um projeto para aproveitar esse desperdício, né, da lã natural. Né? Então, a ideia surge mesmo de dar um destino mais nobre para uma matéria-prima que é excelente, que não deveria estar sendo desperdiçada aqui na cidade. Então, foi dessa forma que começou, e aí eu fui atrás de capacitação para entender o que precisaria ser feito para transformar essa lã bruta, que é uma lã suja, uma lã com toda a sujeira de um ano de pasto, né, dessas ovelhas. Então, fui me capacitar nessa história toda para verificar de que forma que a gente poderia trabalhar essa lã. Quando eu vi a quantidade de lã, eu sabia que não era uma matéria-prima que pudesse ser utilizada só por mim. E aí, por isso que cria essa necessidade de juntar mais gente, né? Por que não mais pessoas envolvidas nesse trabalho todo? E aí o Mosqueiras mesmo surge com essa ideia de abraçar outras mulheres aqui da cidade na participação, né, nessa transformação da lã de uma coisa bruta, suja, em peças belíssimas que pudessem ser comercializadas, gerando renda para a comunidade. E explica um pouquinho pra gente quais que são os processos que essa lã passa até chegar no produto final. A gente faz tudo de maneira super artesanal. Isso pode ser feito de maneira industrial, né? E no passado isso era feito, né? Essa lã era comercializada para indústrias lá no Rio Grande do Sul que transformavam essa lã bruta em um fio. Mas a gente aqui optou por fazer um resgate dessa cultura dos métodos tradicionais de produção. Então a gente faz tudo de maneira super artesanal. Essa lã é recebida aqui no projeto, os criadores trazem essa lã para a gente e a gente faz todo um processo de lavar essa lã, então coloca essa lã de molho,
né? Preferencialmente aproveitando a água da chuva para trazer o menor impacto ambiental também nessa história toda. A gente deixa essa lã de molho na água, troca a água, porque a primeira água parece um Toddy batido, assim, de tanta impureza, né, que fica junto nessa lã. A gente troca a água umas 2, 3 vezes, e aí a água saindo transparente, a lã já está limpa. Essa lã, então, tem que ser colocada para secar. Depois que ela é seca, ela fica toda fechadinha, as fibras ficam meio abraçadinhas uma na outra, e a gente tem que fazer um processo manual de abrir, de separar essas fibras, porque aí ela fica mais soltinha, pronta para a próxima etapa, e também solta o restante de algum espinho ou carrapicho, alguma coisa que ainda esteja presa nessa lã. E depois de abrir, a gente precisa cardar a lã. Cardar é escovar a lã. Isso é feito com umas escovas que parece escova de cachorro, gato, né? Então a gente com 2 vai escovando, né? Cardando essa lã, que depois de cardada, penteadinha, com todas as fibras juntas na mesma direção, a gente pode fazer o trabalho de fiar, que é torcer essas fibras para que uma se agarre na outra, e aquele cabelinho que tem 10, 15 centímetros em um ano de crescimento pode virar um novelo com quilômetros, né? A gente faz todo esse processo super manual, porque a gente optou por fazer esse processo de trazer de volta esse conhecimento, né, que as nossas famílias tinham. E a gente também faz quando a gente quer, né? Porque as cores da lã natural já são belíssimas, né? A gente não tem só um cru, a gente tem, né, que é o branquinho da ovelhinha branquinha, a gente tem a ovelha negra, a gente tem a ovelha cinza, as ovelhas marrons, a gente tem uma diversidade muito grande de cores que a natureza nos traz. Porém, se a gente quiser um vermelho, né? Não tem ovelha vermelha, nem ovelha azul, verdinha. Então a gente faz o processo de tingimento também, mas aqui, como a gente optou por fazer tudo como era feito antigamente, com uma maneira de menor impacto ambiental, a gente faz toda a parte do tingimento com corantes naturais. Né? Corantes feitos de flores, folhas, cascas, sementes, raízes. Então tem todo um processo aí artesanal também para fazer a coloração dessas fibras. Em todos esses processos que você explicou, as mulheres, elas fazem parte disso? A inclusão delas está e também nesses processos? Elas ajudam em cada uma dessas etapas? Não é uma obrigação que todas se envolvam em todas as etapas, né? Então a gente tem mulheres que participam de todas e a gente tem algumas que gostam mais de cada parte do processo, né? Então a gente tem mulheres que participam só do fazer o tricô, né? E tem mulher que gosta de fazer a coloração, e tem mulher que gosta de lavar a lã e abre. Então, assim, não é uma obrigação que todas façam todas as atividades, né? A gente faz um convite e tem a disponibilidade de cada uma, né? Não são mulheres que trabalham exclusivamente para o projeto, né? A gente hoje tem 3 mulheres que estão totalmente dedicadas ao projeto, eu me incluo nessas, e a gente tem outras 30 e tantas, acho que 35 agora, são 38 mulheres ao todo, que são mulheres que a maioria são donas de casa, têm outras responsabilidades e tal, então elas prestam serviços para as mãos chiqueiras e se envolvem de acordo com o que elas têm de disponibilidade e o que elas têm de interesse mesmo, né? Então a gente ensina para elas essas atividades, seja o tricô, a feltragem, seja lavar, cardar, tingir a lã, e elas vão se aproximando de acordo com a vontade e com a disponibilidade que elas têm de acordo com o trabalho delas. E, Ju, qual que é o valor social de ter essas mulheres engajadas num projeto tão bacana como as Mãos Chiqueiras? Olha, tem a gente tem uma felicidade imensa de verificar que muitas dessas mulheres que se aproximaram do projeto nunca tiveram uma independência financeira, né? Sempre foram muito dependentes financeiramente, e muitas vezes isso traz uma dependência psicológica também na vida delas, né? E aí a gente tem essa possibilidade de trazer uma renda que traz uma independência para essa mulher. Tem algumas mulheres que o dinheiro é legal, é importante, mas o que faz a diferença na vida delas é poder ter essa interação social mesmo, esse sentar junto e trabalhar e ter um dia da semana que ela sai de casa, que ela desencana do trabalho doméstico com a família e que ela pode, então,
ir lá conversar, trocar receita, seja de trabalhos manuais, seja de coisas da cozinha ou qualquer coisa assim, né? E chorar, e rir, e falar besteira. Isso tudo a gente percebe realmente a importância desse trabalho para elas. Algumas, a gente tem casos que a gente consegue pensar de mulheres que não saíam de casa, que estavam em processos de depressão e tudo mais, e o projeto abre uma porta para ela sai, começa a sair para vir para o projeto, e depois essa saída para o projeto puxa alguma outra atividade que ela se envolve. Então é uma coisa que dá uma satisfação muito grande de ouvir os depoimentos e acompanhar essas histórias. Que delícia isso, né? É tão importante a mulher estar engajada com outras mulheres. É tão bom as mulheres estarem juntas, né? Isso já faz uma diferença enorme. E aí você comentou que elas muitas vezes saem de casa um dia na semana para poder aproveitar. E como que está sendo agora nesse período de pandemia, que a gente teve que aí fechar as portas, né? A gente não pode estar todo mundo junto. Como é que as mochiqueiras estão enfrentando esse momento? As Mosqueiras foi um dos primeiros empreendimentos aqui de Campos do Jordão que resolveu fechar, né? A gente achou prudente por conta disso mesmo, né? A gente tem isso não dá para não acontecer com um beijo, um abraço, uma vontade de estar junto, né? Então a gente suspendeu esses encontros já logo no começo, bem no início ali lá pelo dia 15 de março, né? E aí a gente está sem esses encontros semanais. Isso está sendo bem complicado, que a gente está realmente fazendo um trabalho uma a uma, liga, conversa, entende em que momento que está cada uma, se elas têm alguma necessidade específica. Eu preciso trabalhar, a gente vai, entrega coisas na casa delas e tal. Então a gente teve essa dificuldade do contato social mesmo de diminuir, né? De desacelerar e de não proporcionar essas aglomerações dessas mulheres. E a gente teve um impacto muito grande em relação à venda dos produtos e serviços das mosqueiras, né? Porque as mosqueiras, elas vivem da venda dos seus produtos e serviços. Os produtos são esses que as mulheres fazem, então fazem cachecóis, fazem golas, gorros, e que a gente põe na nossa loja e recebe o turista e explica todos esses processos e eles podem adquirir essas peças. Isso também a gente fechou logo no começo a loja e a gente começou a tentar estimular um pouco essa venda online, né? E outra coisa que parou totalmente foram os cursos, né? A gente dava muita aula de tricô para turista, para visitante, para pessoas que quisessem aprender essas técnicas, então adquiriam cursos das mosqueiras e a gente teve que segurar isso também. Então a gente está desde o dia 15, vai fazer agora quase 3 meses, né? Que a gente está sem a loja aberta e se adequando aí a uma realidade mais virtual, mais online, e isso é que a gente teve que se readequar. E é isso que eu vi também, né? Que as mochiqueiras têm uma lojinha online que as pessoas podem continuar comprando os produtos. Essa lojinha ela já existia antes da pandemia ou foi uma adaptação que vocês fizeram para continuar levando aí os produtos? Ju, a gente tinha uma lojinha muito tímida, com alguns produtinhos antes da história toda da pandemia. A gente a gente conseguiu cadastrar muitos produtos, né? A gente fez essa força-tarefa. Quando a gente resolveu que ia segurar, né, a abertura da loja, a gente se empenhou em fotografar tudo e cadastrar e pesar, medir tudo mais para poder colocar isso tudo de forma online. E foi uma grata surpresa ver as pessoas que a gente divulgava, né? A gente começou a fazer um trabalho forte nas redes sociais, né? Teve muita gente que parou as redes sociais, né? Até tinha pessoas terceirizadas fazendo esse trabalho de redes sociais e alguns dos custos que foram suspensos, mas a gente foi num movimento totalmente contrário. A gente sabia o quanto que era importante que a gente continuasse, que a gente tivesse uma presença, pelo menos no mundo virtual, enquanto a gente não tivesse com as portas abertas. Então, a gente começou a divulgar e começou a ter um retorno muito positivo, assim, claro, não chega perto de como é o nosso movimento no dia a dia, né, com loja aberta, mas a gente está conseguindo incentivar as pessoas, seja a pessoa que está em casa,
por causa do distanciamento e por causa do fechamento dos postos de trabalho e tudo mais, e fazendo um tricô, fazendo um crochê. Então, quem sabe fazer algum trabalho manual está tendo esse tempo de poder se dedicar a essas, ou quer aprender alguma coisa e ver algum tutorial, aprende alguma coisa online. Então, as pessoas, tem muita gente querendo comprar fios, né, para poder fazer um trabalho manual, e o friozinho veio junto, né, com essa história do fechamento, né, então começou a ter o frio, o outono chegou, o inverno chegou mais cedo, parece, a gente está com um clima bem gelado aqui, pelo menos, né, na montanha, e isso se refletiu em alguns outros lugares do país, e a gente, então, tem pessoas comprando golas, mantas, gorros, luvas, meias e tudo mais, e estão ajudando bastante o projeto. A gente também criou algumas coisas que a gente não tinha, então vales compras, por exemplo, a pessoa compra um vale e faz depois um curso, ou compra um produto, ou compra novelo, ou dá alguma coisa de presente lá na frente, então só uma forma de poder colaborar com o projeto, ou antecipar mesmo a compra de uma aula. Eu quero fazer um curso de tricô de braço lá na frente, então já compra agora. Então a gente criou também essas possibilidades de vale compras e coisas assim. Então foi uma forma da gente trabalhar aí para ter algumas ideias para facilitar esse processo difícil que a gente está passando. E a gente tem visto que as pessoas realmente estão super engajadas em ajudar os projetos, né? Durante essa semana que a gente conversou com outras pessoas, a gente realmente viu que as pessoas estão aí se mobilizando, sendo solidárias, e isso é uma coisa muito positiva e deixa a gente com muita esperança, né? E como que você vê o futuro das mãos chiqueiras pós-pandemia? Quais são os ensinamentos que a gente vai poder levar? A gente está já nesse processo, né? A cidade aqui está começando com alguns protocolos de abertura. A gente já teve uma flexibilização, alguma flexibilização quanto a comércio e tudo mais, mas a gente está, hoje a gente preferiu não abrir, mesmo a gente podendo, já tendo a possibilidade de abrir, a gente está segurando um pouco, entendendo quais são esses protocolos que a prefeitura fez, com todo um trabalho super interessante, assim, de precauções e tudo mais. Então, a gente está revendo dentro desses protocolos da prefeitura, do estado e tudo mais, a OMS, a gente está revendo os nossos protocolos, né? Como que funciona, como que a gente pode retomar com uma maneira segura esse processo todo, né? Porque ter aula lá pertinho, mostrando, segura na agulha, troca agulha, passa braço, aquela coisa de estar próximo, a gente vai ter que se segurar e vai ter que rever alguns processos, e são processos que a gente tende a fazer como a gente já sabia fazer, né? Vai demorar para a gente encarar, por exemplo, a máscara como a gente encara hoje o cinto de segurança, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar por um tempo para se colocar de forma segura, né, com os nossos visitantes e tudo mais. A gente acredita muito que essa junção de esforços, essa junção de pessoas querendo colaborar com projetos, com artesãos, com todas essas questões sociais, de sustentabilidade e tudo mais, a gente acredita muito que as pessoas estão mais conectadas com essa história da pandemia. Eu acho que as pessoas estão mais... Eu comecei a fazer minha horta, né? Tive mais tempo e fiz, então eu estou mais preocupada com as coisas que realmente trazem menor impacto com a nossa atuação, né, no planeta. Então, eu acho que para as mosqueiras isso é muito positivo, porque o projeto nasce da sustentabilidade na sua raiz. Então, eu acredito muito que nessa retomada a gente tenha, por conta do projeto estar num parque maravilhoso, assim como vocês aí no Felícia Lerner, quando a gente puder reabrir e ter essa tranquilidade das pessoas ao ar livre, né, com lugares com uma natureza bela e tal, eu acho que tende a ser uma retomada que não vai ser tão difícil, né? As pessoas estão ávidas a sair dos grandes centros e poder
estar ao ar livre, né? Envolvendo, imagina, com as nossas ovelhinhas, a gente está com as ovelhinhas lá no nosso espaço, uma família lindinha, uma delas nasceu até durante a quarentena, a gente teve uma que nasceu no domingo de Páscoa, né? Foi algo incrível, Que assim, fofo. emocionante. Então, acredito bastante que a gente tenha, né, com tudo certinho, com tudo redondo, que as pessoas se sintam seguras para voltar a essa normalidade. Que a gente volte ainda mais unidos, né? Verdade. Juliana, eu quero agradecer novamente a sua participação. Foi ótimo o nosso bate-papo, é uma honra para a gente ter as Mantiqueiras como um parceiro do Museu Auditório, a gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigada, a gente também. Obrigadão pelo espaço e que estejamos juntos em breve. Obrigada. E a gente fica por aqui. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Continue acompanhando as nossas redes sociais. E se você quiser ficar por dentro de toda a programação do mês de junho, acesse nosso site. Até a próxima!